Olá amigos, como vão? Eu espero que todos estejam bem. Sejam muito bem-vindos a mais um Era Uma Vez. Essa nossa lista de vídeos em que tratamos de conflitos jurídicos reais e que nos dão ensejo para a nossa reflexão tanto acerca do direito quanto acerca da sociedade em que vivemos. O caso de hoje é a queixa-crime proposta pelo teleevangelista Silas Malafaia contra o youtuber Tim Felipe Neto com o objetivo de condená-lo pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria. Nesse vídeo, eu farei a exposição dos fatos que levaram ao conflito e me deterei na apresentação do conteúdo da queixa-crime apresentada pelo pastor. Mas não sem antes agradecer encarecidamente aos amigos Marcelo e Tiago Pacheco, sem os quais eu não teria acesso à fonte primária desse vídeo, que é o conteúdo dos autos do processo. Obrigado mais uma vez, amigos, vocês são gente fina demais. E então, sem mais delongas, vamos a que viemos. Era uma vez o desenho Star contra as Forças do Mal, protagonizado por Star Butterfly, uma princesa alienígena de uma outra dimensão enviada para a Terra para concluir o seu treinamento nas artes da magia. Uma vez aqui, ela faz amizades e parte para visitar outras dimensões, enfrentando inimigos e possibilitando o desenvolvimento da trama. Até que em um episódio denominado Just Friends ou Apenas Amigos, durante um show de música, uma canção acaba fazendo com que praticamente todos os casais presentes no estádio se beijem. E é nesse momento que aparece um selinho entre homens ali na tela no desenho. Depois também são mostrados mais uns 2 ou 3 casais homoafetivos em meio à multidão. O episódio, desde então, para o bem ou para o mal, é tido como o primeiro da Disney a trazer uma cena de beijo entre gays e lésbicas. Como seria de se imaginar, a exibição do episódio gerou polêmica, tanto aqui no Brasil quanto em outros países. Mas para os objetivos desse vídeo, nos importa especialmente a reação do pastor evangélico Silas Malafaia, que em março de 2019 publicou no YouTube um vídeo intitulado Protesto: Disney quer erotizar crianças com o homossexualismo. E nesse vídeo ele defende o direito, que também é um dever, diga-se de passagem, dos pais de educarem seus filhos de acordo com as suas respectivas visões de mundo. E acusa a Disney de ter adotado o que ele denomina de agenda gay. E aí nesse vídeo que ele publicou, ele conclama seus seguidores a boicotarem os produtos do grupo Disney, algo que, diga-se de passagem, não é nada fácil, tendo em vista a onipresença dessa turma do Mickey no ramo do entretenimento. O link para a conclamação do pastor está na descrição desse vídeo, mas eu vou colocar aqui um extrato para que vocês entendam o tom do protesto. Caso você julgue que a edição não seja adequada ou nem a mais justa, então eu te convido a conferir o vídeo original. A mensagem é a mesma. Querem erotizar as crianças? Vamos boicotar a Disney. Um alerta às famílias e aos pais. Lamentavelmente, a Disney resolveu comprar a agenda gay, colocando em desenhos e filmes para crianças a questão do homossexualismo. A Disney tem o direito dessa aberração e nós temos o direito de combater isso. Vamos dizer não à Disney. Não compre produto da Disney para seus filhos. Cancele canais da Disney. Essa é a resposta democrática que podemos dar a esses que querem deturpar a criança. Pais, o que está em jogo é o futuro dos seus filhos. Vamos dizer não à Disney. Esse é o nosso direito. Divulgue esse vídeo. Fale ao máximo. Tem que doer no bolso dessa cambada. Tem que doer o bolso deles, ok? Fica aqui meu protesto e minha indignação.
Deus abençoe você. Deus guarde as nossas crianças. 2 dias após a publicação desse vídeo do Malafaia, o youtuber Felipe Neto postou em seu canal algo que poderíamos considerar como uma resposta, um vídeo resposta, intitulado Disney e o Silas Malafaia, que nesse momento em que eu gravo esse vídeo já soma mais de 3 milhões de visualizações. Em sua resposta, a pretexto de confrontar as ideias do pastor, o youtuber aproveitou para também questionar a honestidade, a inteligência e até a saúde mental do líder religioso. Justiça seja feita, no vídeo do Felipe Neto há, sim, o enfrentamento do mérito das questões levantadas no vídeo do Malafaia. Ele argumenta que a presença de um beijinho entre casais do mesmo sexo não teria o condão de erotizar e nem induzir ninguém a nada, que não houve tentativa de educação sexual ou algo do gênero, e que apenas apareceu no desenho uma cena condizente com a realidade do dia a dia. Afinal, casais do mesmo sexo é algo que há. É só você andar pela rua, frequentar ambientes que você vai ver. A questão é que na forma o Felipe Neto expressou essas ideias entremeadas de declarações como as que você vai ver agora. Como de costume, o link para a íntegra do original está na descrição do vídeo. Mas para Silas Malafaia e muitos dos seus seguidores que fazem parte desse séquito de gente prejudicada intelectualmente, isso foi motivo para escândalo! Não é a fome, não é a corrupção, essa inclusive Silas Malafaia não parece ter tanto problema assim. Não é a exploração da fé para enriquecer, afinal de contas nunca vi Silas Malafaia fazendo escândalo da quantidade de pastores corruptos e inescrupulosos que existem no Brasil. Nunca vi. E ele tem a capacidade intelectual tão diminuta, porque assim, além de incapacitado intelectualmente, Silas Malafaia tem um outro grande fator fundamental na sua vida. Ele acha que consegue mudar tudo. Você próprio conseguiu destruir a sua própria força de influência com os escândalos que você está envolvido, com o fato das pessoas terem aberto os olhos para sua canastrice e para, obviamente, o fato de que você agora parece um senhor de idade que fica esperneando que nem um garotinho de 9 anos. Toda vez que alguém faz uma coisa que você não gosta. E esse escândalo todo só serviu mais uma vez pra gente provar que Silas Malafaia precisa de ajuda. Ele precisa de um psiquiatra. Afinal de contas, Silas Malafaia não seria Silas Malafaia se não explorasse a fé das pessoas pra lucro próprio, não é verdade? Gente, é uma criança de 9 anos. Como é que um senhor de quase 60 anos, milionário após explorar a fé das pessoas, se comporta dessa maneira no Twitter? Aí está. Foi assim que o youtuber se referiu ao pastor. E nesse ponto, permitam-me limpar o campo com algo que não é o central desse vídeo, mas que eu sei que a alguns de vocês interessa. Para além da questão jurídica, eu não concordo plenamente nem com o pastor e nem com o Felipe Neto. Eu penso que a família tenha precedência, sim, na transmissão de valores e visões de mundo às crianças. E eu penso que a Disney deveria ter, de algum modo, informado os pais acerca do conteúdo do desenho. Se fosse filho meu, poderia assistir sem problema nenhum, mas ainda assim, eu gostaria que me tivesse sido dada a oportunidade de escolher. Cada pai sabe a idade do seu filho, conhece a mentalidade, entende a circunstância e sabe o que é ou não adequado. Agora, para que a família possa tomar a decisão, é necessário que exista informação. Eu não gosto da ideia de que alguém esteja intencionalmente colocando elementos em produtos culturais infantis de modo a marcar posição política. Eu não gosto disso. Respeitado esse aspecto, que é uma coisa que tem a ver com a proteção da criança, mas também com o direito do consumidor de ter informações sobre os produtos que consome, fora isso, eu não tenho nenhum problema com o conteúdo do desenho e não me oporia a que fosse assistido por filhos meus, se eu os tivesse. E nisso eu tendo a concordar com o Felipe Neto. Naquela cena do desenho, o que se deu
foi a representação de algo que é normal em um show de uma banda qualquer. Se você for no estádio em um show, você vai ver aquilo. Bom, mas agora não importa a minha opinião sobre esse tema. Eu estou aqui para explicar o processo. Isso mesmo, processo, pois o pastor, como a gente já sabe, propôs uma queixa-crime contra o youtuber pela prática dos crimes de calúnia, difamação e injúria, dadas essas manifestações contidas no vídeo que eu acabei de mencionar. Eu quero começar por esse ponto. Silas Malafaia propôs uma queixa-crime. Mas que raio é isso? Com licença dos super técnicos, de modo simplificado, nós podemos dizer que uma ação penal, aquela que leva à condenação do réu pela prática de um crime, uma ação dessa, a depender de quem possa propô-la, pode ser pública ou privada. A pública deve ser iniciada pelo Ministério Público, às vezes com, às vezes sem provocação. E a privada deve ser de iniciativa do ofendido. Em regra, as ações penais são públicas, mas a lei expressamente estabelece que, em certos casos, a iniciativa seja do ofendido. E é isso que acontece com os crimes contra a honra. A regra é que calúnia, difamação e injúria são crimes de ação privada, que só se procedem mediante a iniciativa do ofendido por meio da propositura de uma queixa-crime. E foi isso o que o Silas Malafaia fez. Apresentou queixa-crime pela prática dos 3 crimes contra a sua honra previstos no Código Penal. Passemos a isso, a começar pela calúnia. Nos termos da lei, a calúnia consiste no ato de atribuir a alguém um fato definido como crime. A literalidade do artigo 138 do Código Penal menciona imputar falsamente. Não se trata de ofender ou de insultar alguém, mas de atribuir a prática de determinado ato criminoso a essa pessoa. E segundo a queixa-crime do Malafaia, ao afirmar que o pastor explora a fé das pessoas para lucro próprio, o Felipe Neto o teria acusado da prática do crime de estelionato, que está prevista no artigo 171 do Código Penal. Quanto a isso, olha, eu não sou advogado do Felipe Neto, mas até onde eu sei, a calúnia pressupõe que o fato criminoso seja exposto de modo pormenorizado. Não basta dizer que o sujeito lucra com a exploração da fé. É preciso individualizar a conduta, esclarecer as circunstâncias de tempo, de lugar, apontar vítimas. Ou seja, ainda que o Felipe Neto tivesse chamado Malafaia literalmente de estelionatário, ainda assim não haveria calúnia, justamente pela falta da descrição dos atos que configurariam o estelionato. E o mesmo se aplicaria se alguém chamasse o outro de ladrão, de estuprador, etc. Não há, nesses insultos, os elementos necessários para que se configure a calúnia. Do mesmo modo, na minha opinião, não há a presença destes elementos na fala do Felipe Neto. Avancemos. O próximo crime de cuja prática o pastor acusa o youtuber é a difamação. A difamação consiste em atribuir a alguém algum fato ofensivo à sua reputação, ou seja, um ato ou uma circunstância que atinja a honra objetiva ou a boa fama de alguém. Perceba que não se exige aqui o mesmo que se exige na calúnia. Na difamação, ninguém precisa ser acusado da prática de crime nenhum. Basta a imputação de fatos ofensivos à reputação. E segundo a queixa, a difamação teria sido praticada quando o youtuber afirmou que o Malafaia convive com a corrupção, explora a fé das pessoas para enriquecer, está envolvido em escândalos, precisa de psiquiatra, promove ódio, lava dinheiro e assim por diante. E todos podemos concordar que afirmar essas coisas sobre alguém realmente ofende a reputação, ainda mais em um vídeo assistido por mais de 3 milhões de pessoas. Por fim, a queixa atribui ao youtuber a prática do crime de injúria, que consiste naquela manifestação
que ofende a dignidade ou o decoro de alguém. Nesse crime, o que se quer proteger é o que se chama de honra subjetiva, a autoestima, a concepção que o sujeito tem de si mesmo e que teria sido abalada em razão da injúria sofrida. Como vocês podem perceber, a existência do crime de injúria implica em um dever geral de evitar ataques verbais desnecessários para a transmissão da mensagem. Para o pastor, a injúria teria sido praticada quando o Felipe Neto o chamou de incapacitado intelectualmente e canastrão. Esses são os atos e os respectivos crimes que a queixa considera que tenham sido cometidos. O pastor ainda alega a existência de concurso material entre os crimes e a existência de uma causa de aumento de pena, que é o fato de os crimes contra a honra terem sido praticados por meio que facilitou a divulgação. Mas eu não vou entrar muito nisso por enquanto, não. Vamos avançar para outro aspecto. Certo é que, após a propositura da ação, houve uma audiência com a presença das partes em que o objetivo era buscar uma conciliação, um acordo que evitasse o andamento do processo. Nessa audiência, o Malafaia disse que desejava a retratação do youtuber em relação ao seguinte trecho de sua fala. Afinal de contas, Silas Malafaia não seria Silas Malafaia se não explorasse a fé das pessoas para o lucro próprio, não é verdade? Felipe Neto, contudo, na audiência não aceitou o acordo e fez constar em ata que apenas tinha exercido o seu direito de livre expressão e que não teve a intenção de ofender o pastor. E essa menção à ausência de intenção, que pode passar batida para os desatentos, é um dos pontos centrais para a solução do litígio. Por isso, eu acho que é o caso agora de mencionarmos essa questão do dolo. Por que é que o youtuber disse não ter tido a intenção de ofender? Pelo seguinte, via de regra, para que alguém possa ser punido por um crime, é necessário que o tenha cometido dolosamente, isso é, com a intenção de cometer o crime, de praticar o ato criminoso e alcançar o resultado. O artigo 18 do Código Penal diz o seguinte: salvo os casos expressos em lei, ninguém pode ser punido por fato previsto como crime, senão quando o pratica dolosamente. E não raro, os réus em ações penais que tratam de crime contra a honra são absolvidos pela falta específica dessa intenção de ofender. Talvez você dissesse, mas Cláudio, o Felipe Neto claramente quis atingir o pastor, ao que eu responderia que as coisas não são tão simples assim. O fato de a manifestação ser ofensiva não significa que o objetivo tenha sido principalmente e especialmente o de ofender. Eu vou tentar ser mais claro. Se a intenção do agente foi a de criticar ou polemizar, ainda que disso tenha resultado uma ofensa, não há crime punível, pois inexiste a intenção específica de praticar o ato previsto como crime. E o entendimento do juiz em torno disso, da intenção do agente, se houve ou se não houve dolo, é fundamental para a decisão a ser tomada. E é por isso que o Felipe Neto disse em audiência que ofender não foi a intenção. Ele ali na audiência já adiantou o argumento de que não existiu dolo em sua manifestação. Mas esse vídeo ainda não é para falar da defesa do Felipe Neto. Se nós já estamos nesse ponto, então eu imagino que seja a hora de concluir. Sim, o Felipe Neto já apresentou defesa, mas sobre ela eu acho que é melhor tratarmos em um próximo vídeo com mais tranquilidade. Esse aqui já está de tamanho razoável e eu acho que já é o caso de encerrar. Antes, porém, eu agradeço mais uma vez ao Thiago e ao Marcelo e a você por ter me acompanhado até aqui. E fecho com uma pergunta. O que você pensa? Que o youtuber pulou o córrego e extrapolou a liberdade de expressão? Ou a crítica feita por ele
está de acordo com os limites estabelecidos pelo direito. Para mim, é sempre um prazer receber esse feedback. Obrigado, amigos, e até a próxima.